Bom, pessoal, estamos de volta do nosso breve intervalo e agora eu vou mostrar para vocês 3 curvas de sobrevivência distintas. Vamos dar alguns exemplos para que vocês possam entender melhor essa situação. Bom, aqui nós temos um gráfico que mostra 3 tipos diferentes de dinâmica de populações. No tipo 1, nós vamos observar populações humanas de países ricos. Então, a gente vai estar observando a taxa de sobrevivência de populações humanas em países ricos. Percebam que aqui nós temos a idade e aqui nós temos a taxa de sobrevivência. Nesse tipo 1, nós temos uma alta taxa de sobrevivência quando os organismos são bastante jovens. Tá? E essa taxa se mantém até o momento em que esses organismos ficam mais velhos e aí sim eles começam a morrer. Tá? Então a gente está representando aqui uma população humana em países ricos. No tipo 2, nós estamos representando um banco de sementes enterradas. Percebam que, inicialmente, essas sementes mais jovens que estão enterradas, elas começam a germinar. Então, existe uma alta taxa de sobrevivência e de germinação dessas sementes. E a gente está vendo que a mortalidade aumenta com a idade. Ou seja, as sementes que estão enterradas e que são mais jovens, elas têm uma alta taxa de sobrevivência. Porém, aquelas sementes que passam mais tempo enterradas, elas já não têm uma alta taxa de sobrevivência e elas acabam morrendo. No tipo 3, nós temos o exemplo de peixes que produzem milhões de ovos e esses ovos são lançados no meio ambiente. Só que esses ovos, eles não têm nenhum mecanismo de proteção e quando esses peixes estão muito jovenzinhos ou ainda na fase de ovos, eles são muito predados. Por isso, a taxa de sobrevivência é muito baixa quando esses peixes são ainda muito jovens. Porém, à medida que esses peixes conseguem ir crescendo, eles vão tendo uma maior taxa de sobrevivência, ok? Bom, então vamos analisar 2 curvas de crescimento bastante distintas e que vão estar relacionadas com a dinâmica de populações. Nós temos essa curva de crescimento em J, que reflete o crescimento exponencial em condições ótimas quando os recursos são abundantes. Essa curva ela é mostrada por Malthus em 1979 e ela tem uma aparência muito grande com o que nós vimos para o potencial biótico. Ou seja, quando as condições do ambiente são ótimas, nós temos uma curva de crescimento exponencial. Então, o crescimento ele vai aumentando indefinidamente. Contrastando com essa curva de crescimento exponencial, nós temos a curva de crescimento logístico, que é aquela curva em forma de S, a curva sigmoide. Por quê? Aqui nós já estamos considerando aquela resistência ambiental. Então, a população vai chegar num ponto em que ela vai se estagnar, ou seja, o crescimento ele vai cessar. Então, nós temos aqui alguns momentos distintos. Em A, nós temos um crescimento inicial ainda lento. Em B, nós temos uma fase de crescimento bastante alta, que é o que reflete um crescimento exponencial, semelhante ao que nós vimos na curva passada. Porém, à medida em que a gente vai se aproximando daquela capacidade limite, a capacidade de suporte do ambiente, a curva de crescimento vai reduzindo. Então, aqui em C, a gente começa a ver a limitação de recursos do ambiente que vai estar controlando o crescimento da população, até nós chegarmos em D, onde o crescimento vai atingir a capacidade de suporte, a capacidade máxima que o ambiente vai suportar o crescimento daqueles indivíduos, o número de indivíduos naquele ecossistema. Bom, então a gente precisa agora ter uma noção de alguns dados. Primeiro, esse ΔN, ele vai refletir a mudança no número de organismos em um determinado tempo ali no ambiente. Tá? Então, a gente vai colocar
essa mudança de organismo junto com esse fator tempo. Então, nós vamos colocar ΔN sobre ΔT, ou dN sobre dt simplesmente. Isso aqui vai refletir a taxa de mudanças no número de indivíduos em um dado período de tempo. ΔN é simplesmente a taxa de mudança dos organismos. R é uma variável que indica a taxa de crescimento populacional sob condições favoráveis, aquelas condições ótimas que nós discutimos. Já o K vai mostrar a capacidade máxima, que é aquela capacidade de suporte, a capacidade limite do ambiente. Vamos colocar agora essas variáveis dentro dos gráficos que nós já vimos para a gente entender melhor essa dinâmica de populações. Então, quando a gente está analisando aquela curva em J, ou seja, o crescimento exponencial, nós estamos observando que a taxa de mudança ela está apenas relacionada com os fatores ambientais ilimitados, abundantes, ou seja, aquelas condições ótimas do meio. Já quando nós estamos analisando a curva em S, ou seja, o crescimento logístico, nós estamos colocando aqui aquele K junto da equação, ou seja, a gente tem que analisar a resistência ambiental, a capacidade de suporte, a capacidade limite do ambiente. Por isso, a gente tem a curva no formato de S, onde a população para de crescer ou reduz a sua taxa de crescimento quando se aproxima desse K, tá? Que é essa capacidade limite do ambiente. Outros parâmetros importantes para a gente analisar na dinâmica de populações. Imigração e emigração. O que é imigração? É a entrada de indivíduos na população. Esses indivíduos que chegam, eles vão causar um aumento da população, vão aumentar a densidade de indivíduos numa população. O que é emigração? É o contrário, é a saída de indivíduos de uma população. Então, esses indivíduos que estão saindo, eles vão agora reduzir o número de indivíduos na população, reduzir a densidade de indivíduos numa determinada área. Bom, vamos juntar todos esses conceitos, natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Com isso, a gente vai entender como funciona a taxa de crescimento populacional. A taxa de crescimento da população, ou TC, ela é dada por essa equação aqui, que considera TN, que é a taxa de natalidade, mais TI, que é a taxa de imigração, menos TM, que é a taxa de mortalidade, mais TE, que é a taxa de emigração. Percebam que natalidade e imigração vão gerar um aumento da densidade de indivíduos, um aumento da população. Já mortalidade e emigração vão gerar uma redução da densidade de indivíduos numa população. Portanto, quando a gente faz essa equação e percebe que a taxa de crescimento é igual a zero, nós vemos que a população está em equilíbrio. Quando a taxa de crescimento é maior que zero, aí sim a gente consegue ver que a população está crescendo. Quando a taxa de crescimento é menor que zero, nós vemos que essa população está diminuindo por algum motivo, seja por uma alta taxa de mortalidade ou por uma alta taxa de emigração. Já quando a população está crescendo, pode ser por um alto número de natalidades, de nascimentos, então uma alta taxa de natalidade, ou por uma alta taxa de chegada de indivíduos naquela população, aumentando a densidade, aumentando a taxa de crescimento populacional. Nós temos mais um exemplo para a gente tentar entender essa dinâmica de populações, que é o exemplo das borboletas, representadas em azul, e dos pássaros, representados em vermelho. É mais um exemplo de relação presa-predador, mas agora considerando todos os conceitos que nós já vimos. Percebam que inicialmente existe um grande número de borboletas, tá? Nós estamos vendo o número de indivíduos ao longo do tempo. Então, inicialmente existe um grande número de borboletas e um pequeno número de pássaros. Essas borboletas servem de alimento para os pássaros. Então, percebam que inicialmente
os recursos são abundantes para os pássaros em termos de alimento. Então, a curva de crescimento desses pássaros é aquela curva em formato de J, porque os recursos são abundantes, tem muita borboleta aqui nesse meio. À medida que a população de pássaros vai aumentando num crescimento exponencial, a população de borboletas vai diminuindo da mesma forma, porque esses pássaros vão começar a se alimentar dessas borboletas e vão reduzindo a população de borboletas. Tá? Então, eles estão controlando a população de borboletas. Se a população de borboletas diminuiu muito, porque existia um grande número de pássaros que estavam predando essas borboletas, percebam que agora a população de pássaros chega à sua capacidade limite e não pode aumentar mais. Por quê? Porque os recursos não são mais abundantes. Então, a partir desse momento em que o recurso foi limitado e reduziu drasticamente, como nós vemos aqui, a população de pássaros também vai acompanhar essa redução e vai haver uma grande mortalidade, ou eles vão embora desse ecossistema, vão emigrar, e a população, então, vai reduzir drasticamente. Certo? Então, sumarizando essa aula de hoje, nós temos esse slide que vai mostrar um pouco do que nós falamos aqui. Então, nós vimos que existem duas curvas de crescimento de populações, tá? O crescimento exponencial, que mostra essa curva em J e que reflete as condições ótimas do ambiente quando os recursos são ilimitados, os recursos são abundantes. E vimos essa curva em S, que mostra o crescimento logístico, que vai considerar agora a resistência ambiental. Nessa curva, nós vemos que o número de indivíduos vai crescendo até atingir a capacidade limite do ambiente. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de dinâmica de populações e a gente vai se encontrar agora na próxima aula, lembrando que existe material didático virtual e vocês podem acompanhar o que nós falamos na aula de hoje. É importante que vocês estudem também com esse material auxiliar que nós oferecemos para vocês. Obrigada e até a próxima.